Então nós vamos ver hoje essa palavra aqui, irmãos. Muitas vezes as pessoas, uma curiosidade aqui dessa carta, é que, não me lembro se 16 ou mais de 16 vezes, da carta aos Filipenses, fala sobre, o apóstolo Paulo diz para se alegrarem. Essa carta aqui é bem interessante, ela é uma característica dela, é essa palavra, alegria, se alegrem. E ele começa o capítulo 3, dizendo quanto ao mais, ou concluindo, quer dizer, ele está terminando um assunto que ele estava fazendo, diz assim, concluindo, ou quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. E essa palavra não é só alegrem-se, a carta só não diz se alegrem, né? Porque a gente quer motivar alguém, às vezes diz, se alegre, irmão. Não, aqui Paulo diz assim, alegrem-se no Senhor. A alegria de vocês é o Senhor. A nossa alegria não tem nada, nenhuma base em coisas da terra. Toda a nossa alegria é no Senhor. Então, se a nossa alegria é no Senhor, e nós perdemos alguma coisa, essa coisa que nós perdemos não tira a nossa alegria, porque nós só vamos perder a alegria se perdemos o Senhor. Mas enquanto Jesus for eterno, nossa alegria é eterna. Então ele diz, alegrem-se no Senhor, e ele vem trazendo algo muito importante, ele diz assim, não me é incômodo escrever as mesmas coisas, isso é para vocês segurança. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema. Tem mensagem que eu prego todo ano aqui na igreja. Eu nunca vi, pelo menos para mim não, né? Tem gente que não vem falar as coisas para a gente, fala para os outros. Pelo menos para mim não. Ninguém falou, mas de novo a mensagem. Mas eu já vi pastores falando que a igreja já reclamou dele pregar a mesma coisa. Engraçado, das canções a gente canta às vezes 2, 3 domingos, ninguém diz mas de novo, né? Quando é a mensagem, as pessoas tendem, né? E Paulo, ele deixa bem claro, ele diz assim, não é incômodo para mim escrever as mesmas coisas. Então essa carta aqui, ela foi escrita bem próximo junto de outra carta também. E ele diz assim, olha, não é incômodo para mim escrever a mesma coisa, porque escrever a mesma coisa é uma segurança para vocês. Ele está dizendo assim, pregar de novo e vocês ouvirem de novo, é uma segurança para vocês. Uma segurança do que, irmãos? Não é segurança da salvação, porque a segurança da salvação é Cristo. Mas ela é uma segurança para a nossa fé. É uma segurança da nossa fé, para nós não cairmos no erro que os Gálatas caíram. Então, ouvir de novo, repetir, e ouvir mais uma vez sobre um tema, não é ser cansativo, mas é uma segurança. Escute, o maior cuidado pastoral não é o pastor viver na sua casa tomando cafezinho. Antigamente, muitos viviam assim, não estou criticando a maneira que faziam, mas essa parte, sim, eu não concordo. Né? Viviam às vezes, daí subiam no altar e qualquer coisa servia para a igreja, qualquer coisa dava para pregar. O importante era ter um momento do fogo, né? Se teve um momento do fogo, poxa, Deus esteve aqui. E o conhecimento que liberta era muito pouco. É claro, o dia todo visitando, o dia todo tomando café, jantando, almoçando na casa dos irmãos, ia estudar como? Ia ler como? E o que liberta a gente é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento da verdade. Então, o maior cuidado pastoral, a melhor maneira de pastorear é falando a verdade para a igreja. É pregando a verdade. Esse é o melhor cuidado. O melhor cuidado, principalmente aqui na nossa igreja, ninguém pode reclamar de não ser pastoreado ou cuidado. Porque nós temos tem grupo de homens, de mulheres que ajudam, mulheres ajudam homens, tem as células, tem a célula online, ninguém pode ficar fora. Todos podem estar junto conosco, é só querer.
Todos podem ser cuidados, é só deixar ser cuidado. Todos podem ser pastoreados, é só deixar ser pastoreado, porque o maior cuidado é a palavra. Paulo está dizendo assim, eu estou pregando de novo e a mesma coisa, não é cansativo para mim, mas pregar novamente é segurança para vocês, é a segurança da fé de vocês. Então quando nós ouvimos, irmãos, você diz assim, pastor, vai falar de novo sobre a graça de Deus? Não tem como não falar, irmão, porque a graça de Deus é o próprio Jesus Cristo. E o que deve ser pregado é Cristo. Não tem outra coisa para pregar. De novo a nova aliança, de novo sobre a graça de Deus, é uma segurança para vocês. É o que Paulo diz. Você vai ver no conteúdo, agora aqui, no contexto, como é a mesma coisa que eu estou falando para você. Ele diz assim, olha, é uma segurança para vocês. E por quê? É o que eu falei para vocês, para não cair no erro dos Gálatas. Agora olha só, ele diz assim, não me é incômodo escrever as mesmas coisas. E isso é segurança para vocês, para vossa segurança, né? Eu mudo um pouco para deixar mais atual aqui o que eu estou falando. Então é uma segurança da fé. Ouvir sobre a graça de Deus e ouvir de novo e repetir é uma segurança para a minha fé. Ouvir sobre a nova aliança e ouvir de novo é uma segurança da minha fé, porque pregando, muitos ainda no meio da semana vão atrás de revelação, vão atrás de curandeiro, vão atrás de não sei mais o que, vão atrás de, eu preciso sacrificar, vão atrás de um monte de coisa. Imagina se a gente não prega. Então Paulo diz, eu repito a mesma coisa, prego a mesma coisa, de novo, e de novo, e de novo. Aí o versículo 2, começa ele a falar, a ensinar, sobre o que ele está falando novamente. Ele diz, cuidado com os cães. Os cães aqui não são os animais, é lógico, né, irmãos? Os cães eram todo o povo que não era do povo de Israel. Eles tratavam assim, como alguém impuro, alguém menos que eles, né? Então todo o povo que não era o povo de Deus, eles consideravam cães, né? Pessoas impuras, maldosas, né? cheia de mal. Então ele diz, mas aqui, quando Paulo diz cuidado com os cães, Jesus já tinha consumado a obra, não era mais o povo gentil os cães, que Jesus já tinha salvado todos nós. Então não era mais os gentios. Quem que ficou agora como sendo os cães na palavra de Paulo? Pela incredulidade de Israel, pela incredulidade dos judeus, eles chamavam os outros de cães, mas agora eles estão sendo chamados de cães. Porque agora, quem crê em Jesus Cristo é purificado. Não há mais a maldade, né, no espírito dessa pessoa. Então Paulo diz, cuidado agora com os cães. Quem eram os cães agora? Os líderes religiosos, os judeus. Ele diz assim, cuidado com os que operam o mal, cuidado com a mutilação, ou com a circuncisão. Não vou ser tão claro agora, mas vou ser claro e não vou. Então ele fala aqui da circuncisão, que era tirar uma parte, né, do corpo, né, uma parte da carne, né, vou dizer assim. Então tirava essa parte da carne para, diante de Deus, ser agradável a Deus, ser purificado, aceito por Deus. Então ele diz, cuidado com esses, né? Por que ele está falando isso? Em outras palavras, ele está dizendo assim, cuidado com aqueles que ainda estão pregando sobre a antiga aliança. Esses são os cães. Cuidado com esses que ainda estão pregando coisas que são da antiga aliança. Tenha cuidado com eles, por quê? Porque foi esses que enganaram a igreja dos Gálatas. Eles estavam bem vivendo pela fé, aí chega alguém e diz, não, mas vocês foram salvos pela graça, mas para se santificar vocês precisam fazer isso. Que a graça de Deus, como se ela não fosse completa. Então foi esses que enganaram os Gálatas, e ele está alertando agora os filipenses, dizendo, cuidado com os cães. Eles ensinam vocês sobre a circuncisão, sobre ter obras na carne de vocês para agradar a Deus. Eles ensinam vocês para vocês agradarem a Deus pela força humana,
Então cuidado com esses, olha só, irmãos. Diz assim, versículo 3, pois a circuncisão somos nós. Nós somos a circuncisão. Nós que servimos a Deus pelo Espírito. Orgulhamo-nos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então ele está dizendo, olha, cuidado com esses que ensinam a confiar na sua carne. Quanto mais você jejua, mais poder você tem. Quanto mais você ora, mais Deus gosta de você. Menos ele fica zangado. Cuidado com esses, Paulo está dizendo. Porque não é pelas nossas obras. Nós somos amados de Deus porque Deus escolheu nos amar. É a natureza dele. Então ele diz, olha, cuidado com essas pessoas. É interessante, irmãos, que essa palavra cuidado no grego é tenha seu olhar em. Quer dizer, fique atento a esses que pregam essas coisas. Para não serem envolvidos, enredados nessas coisas. Fiquem atento a esses. Porque a fé genuína, ela não depende da sua carne. A fé genuína, ela está totalmente em Cristo. Você vai ver isso aqui no texto. Então, por isso é a segurança da nossa fé hoje o tema. Paulo está dizendo para eles, olha, tenham cuidado com esses que vêm falar para vocês, que depende da carne de vocês, da obra que vocês fazem, que Deus está olhando para vocês e está decidindo se vocês estão agradando ou não estão agradando. Cuidado com esses que pregam essas coisas. Olha só o alerta. Você entendeu? Paulo disse para eles que a segurança estava em falar de novo sobre isso. Falar de novo a mesma coisa. Não creiam na carne de vocês, mas creiam em Jesus. Creiam em Jesus, tenham a fé de vocês em Jesus. Ele diz, tenham cuidado com esses que pregam. Ah, porque é meu tio, é meu avô, é meu pai, é meu amigo, eu não sei quem, mas prega a antiga aliança. Não interessa, irmão. A palavra de Deus diz, tenham cuidado com esse. Que a minha fé, ela já está agora em Cristo, a fé genuína, a fé que é suficiente. A fé que basta para nós. Aí ele diz assim, então ele diz, cuidado. E aí segue dizendo, porque nós somos a circuncisão. Nós adoramos a Deus em espírito. Nós não adoramos a Deus com as coisas que nós fazemos pela carne, porque nós vamos subir um monte hoje, que nós vamos isso, que nós... Não, nós não vamos atrás de revelação, que nós temos a revelação de Deus totalmente aqui para nós. Nós não precisamos de vidente tentando dizer o nosso futuro, que o nosso futuro já está garantido em Cristo Jesus. Então não é obra da carne, irmão. Não é a falsa circuncisão, a verdadeira circuncisão é agora. Nós estamos servindo a Deus no Espírito. Não estamos confiando na nossa carne. Ele diz assim, olha só, irmãos. Deixa eu ler essa outra versão. Ele diz assim, orgulhamo-nos em Cristo, e não na nossa carne. Olha só, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não depositamos confiança alguma na nossa carne. Eu confio que Deus vai fazer o milagre hoje, porque essa semana eu jejuei, olha, faz 8 dias que eu estou jejuando. Não, esses estão fazendo obra na carne, confiando na sua carne. Não, eu acredito agora que Deus vai fazer, porque eu fui lá no culto e sacrifiquei. Então agora Deus vai abrir a porta. Não, isso é servir a Deus na carne. Não, nem é servir a Deus, né? Mas é tentar servir a Deus na carne. Tentar servir a Deus com a obra. Não, eu creio que Deus já abriu a porta, porque Jesus Cristo já fez tudo o que tinha para fazer pela minha vida. Eu creio que Deus opera milagre na minha vida, porque eu creio que Jesus é o meu Senhor, que Ele é o meu Deus. Eu não creio na minha carne, na minha força. E aí ele segue dizendo o seguinte, olha só, isso é poderoso demais, que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, ilumine os olhos do nosso coração. Ele diz assim, embora eu também tenho
Como confiar na carne? Paulo está dizendo assim, olha, se vocês pensarem em confiar na carne, eu tinha mais motivo ainda. Eu tinha muitos motivos para confiar na carne. Ele diz assim, se outra alguém pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, olha só, praticante, né, da lei. Aí as pessoas dizem assim, nós temos que consagrar as crianças por causa disso. Jesus foi consagrado também, mas Jesus estava cumprindo a lei, irmãos. Quando a gente apresenta as crianças aqui, eu apresento como membro da igreja, eu não consagro, porque consagrar é lei. Não se consagra criança no altar. No altar, nem altar né? Disseram para nós que é o altar e todo mundo acreditou. Mas não é altar. O altar não existe mais. Agora o altar agora é o nosso coração, é a tua vida. Você é o altar de Deus. Você entende? Cheguei numa igreja para pregar, fazer o seminário de célula, e no altar tinha no altar, né? Se chama de altar, tinha uma placa assim, dizendo assim, fogo estranho, aquela passagem, né? Que o fogo estranho Deus não aceita. Em outras palavras dizia assim, quem subir sem orar morre. Em outras palavras, né? Quem subir sem orar vai padecer. Aí quando acontecia alguma coisa, a maioria dos pastores diziam assim, está doente porque sobe no altar indignamente. É ou não é? Porque é antigo na igreja, é bem assim. É porque sobe no altar indignamente. Está doente é porque participa da ceia indignamente. Parece que Deus diz assim, você subiu no altar sem orar, então toma uma enfermidade. Aí depois pregava dizendo assim, Deus é bom, irmãos. Deus é amor. Puxa, me ama tanto que eu só não orei. Subi lá na plataforma e saí doente de lá. Isso é coisa de seita. Eu participava de uma seita onde a gente usava uns amuletos assim. E disseram assim para nós, se você bater, fica doente. Então tinha todo um estojo, um negocinho para não bater aquele amuleto, né? Que Deus o livre eu ficar doente, porque eu bater esse negócio, né? Vivia batendo aquilo lá, mas não ficava doente, já estava na seita por causa de doença. Isso é coisa de seita. Você entende, irmãos? Então essas coisas é que Paulo está alertando e tirando da mente dos irmãos. Assim como nós, Deus tem iluminado os olhos do nosso coração aqui. Ele diz, olha, circuncidado ao 8º dia, eu teria do que me gloriar. Também da descendência de Israel. Que mais? Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Que mais? Segundo a lei, fariseu, entendedor da lei, ensinador da lei, fariseu. Segundo o zelo, será que eu tinha zelo pela igreja? Pela lei, ele diz perseguidor da igreja. Olha como ele era zeloso pela lei. Aonde estavam pregando sobre Cristo, ele entrava lá e matava as pessoas. Não queria saber quem estava na reunião. Então, eu teria do que me gloriar na lei, nas obras da lei, porque se tinha alguém zeloso pela lei, era eu. Ele ainda segue dizendo assim, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Era um cara que olhava para a lei e buscava fazer tudo como a lei dizia, mas mesmo assim nunca ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Cumpriu a lei, para mim não está debaixo da lei, debaixo de maldição. Mas agora Paulo está dizendo, cuidado com quem quer colocar vocês debaixo da lei. Cuidado com quem está tentando colocar vocês debaixo da lei. Cuidado com quem está pregando doutrina da lei. Cuidado com quem está falando sobre a antiga aliança para vocês, porque vocês vivem agora na nova aliança. Cuidado com quem está dizendo para vocês confiar na carne de vocês, no jejum de vocês, nas obras do monte de vocês. Cuidado, porque agora vocês dependem de Cristo, somente de Cristo. Aleluia. Não são essas coisas que me levam a Deus. Eu já estou em Deus. A Bíblia diz, fui transportado do reino das trevas para o reino de luz.
Diabo não toca na minha vida, nada, nem o mal. Eu estou no reino de luz, eu estou no reino do Filho do amor do Pai. Aleluia. Então está alertando, dizendo: irmãos, abra os olhos de vocês, fiquem atentos com quem está pregando. Porque eu estou pregando de novo isso para vocês, Paulo diz. Eu estou repetindo. Por que, irmãos, que ele está repetindo? Porque a maioria das cartas, que inclusive é a de Colossenses, que nós vamos começar semana que vem, você vai ver que essas doutrinas entravam na igreja, quando via os irmãos estavam lá, praticando essas coisas. Às vezes se vê ainda, né, pessoas que ouvem sobre o Evangelho, ouvem sobre Cristo, ouvem sobre a graça de Deus, mas ainda tem algumas coisas ainda que ela ainda está lá na antiga aliança. Ainda está lá padecendo, né, debaixo da lei, sendo que ela já foi liberta. E olha só, irmãos, dizendo assim, 7, mas o que para mim era ganho, considerei como perda, por causa de Cristo. Então essas coisas que eu achava que era um ganho para mim, poxa, eu orei 8 dias, e tem ainda, né, no meio da igreja evangélica, pessoas que são consideradas, né, poxa, o cara, por que é o cara na igreja? Porque ele ora, ele não falta uma oração das 3 da manhã, ele ora, ele jejua 8 dias, essa semana ainda vi um vídeo, de um cara, estava lá numa árvore, dizendo que estava em jejum não sei quantos dias, em cima de uma árvore. Nunca, para mim foi novidade, o cara jejuar em cima da árvore, não sei qual é que era. Aí diz ele: hoje eu vou trazer um ensino sobre esmalte. Mas que regresso do evangelho. Nós temos que falar de manicure, de pedicure. Você entende, irmão? O cara foi falar que Deus era contra o esmalte, irmã. Esmalte. Você acha que Deus vai olhar para suas unhas e dizer assim: demônio, você pode ir lá tocar, está de esmalte. Irmãos, a que ponto nós chegamos com o evangelho? A que ponto nós chegamos? Eu e você como filhos de Deus, irmãos, a Bíblia diz assim, olha: quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Não, mas ele pregou, parecia que ele era o mais sábio do mundo, dizendo contra o esmalte, que o esmalte não sei o quê. Eu nunca vi tanto argumento para o esmalte, Jesus, nunca vi. E um monte de gente, é isso aí, eu era vaidosa, as mulheres, né, as irmãs, eu era muito vaidosa, mas Jesus me libertou disso, porque agora eu tenho a beleza natural. Misericórdia, Deus me livre. Tem a beleza natural. Aí, irmão, ele diz assim, isso é vaidade. Ah, irmão, Salomão diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Aí eles argumentam dizendo assim, não, mas é uma vaidade exagerada. Não, a Bíblia não fala vaidade exagerada, diz vaidade. Vaidade é vaidade. Se tudo é vaidade, ninguém está livre da vaidade. Não, mas eu vou falar, porque agrada a Deus eu tirar o esmalte. Aí no meio lá do vídeo falou assim, eu estou até pensando em deixar barba. Um grande ensinamento, ele disse, olha, vai deixar barba, irmão. Chegou uma hora que eu disse assim, mas que tempo eu perdi aqui, puf. Mas eu achei interessante, porque ele ia tentar argumentar que Deus não gostava de esmalte. Se ele gosta ou não gosta, ele me deu liberdade aqui para mim gostar ou não gostar. Agora, colocou essas coisas como se isso fosse uma obra que fosse levar para a salvação, como se isso fosse uma obra que salvasse a pessoa. A maioria das revelações, olha a revelação aqui, irmão, você tem batom aí? É por isso que a tua vida está atrasada. Depende do batom, né? É por isso que a tua vida está atrasada. Irmão, Paulo está dizendo assim, irmãos, abram os olhos.
são cães. Até usa algumas coisas dizendo assim, cães gulosos, que estavam só de olho no dinheiro das pessoas. Então é muito falado isso aqui nas epístolas, e só fiquem de olho nisso. Olha só, irmãos, mas o que para mim era ganho, então o que eu considerava lucro, bom, hoje nós fizemos uma reunião de batalha espiritual, o diabo caiu por terra. Ele caiu por terra porque nós oramos batalhando, sai demônio, sai agora, vai. Sai. Irmãos, e a maioria de nós já fizemos isso. A maioria de nós já fizemos isso, mas a palavra de Deus não diz que o Senhor já levou, já venceu, Ele levou cativo o cativeiro, venceu o diabo. Mas eu estou achando que agora a minha oração de batalha espiritual venceu o diabo. Quer dizer, não, Jesus não funcionou direito. Não, o que funciona mesmo é a minha oração. Não funcionou direito a obra do Calvário. Jesus é aquela história, né? Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Quer dizer, Jesus funcionou só 50%. 50%. Os outros 50% dependem de mim. Puxa, então por que ele foi para a cruz? 50% já fazia na lei. 50, 60, 70. Jesus foi porque eu não conseguia fazer nem 50, irmão. Por isso Jesus foi para a cruz. Porque eu não tinha nem possibilidade de agradar a Deus. Mas quando Jesus vai para a cruz, Ele me torna filho de Deus. Agora, como filho de Deus, Deus não me obriga agora a ter essas ordenanças na minha vida, essa lei na minha vida. Porque o Filho de Deus vive pela lei do amor, pela lei do Espírito da vida, que habita dentro dele, dentro de você tem a lei de Deus. Alguns dias eu vou falar sobre a lei, a palavra de Deus diz que ela é boa, é santa, mas ela não resolve o problema, não resolveu o problema. Então ele diz assim, considerei como perda, por causa de Cristo. E na verdade, considero também todas as coisas como perda. Todas as coisas eu considero como perda, por causa da superioridade de conhecer a Cristo. Oh, aleluia. Ele diz, eu considero tudo como perda, porque conhecer Jesus é o melhor da minha vida. Conhecer Jesus foi o melhor que me aconteceu até hoje. Diz assim, na verdade, considero todas as coisas como perda, por causa da superioridade de conhecer a Cristo Jesus. Ele diz assim, meu Senhor. Aleluia. Por Ele aceitei perder todas as coisas, e as considero como dejetos, a fim de que eu possa ganhar a Cristo. Ele diz assim, eu considero. Ele diz, eu considero, ele baixa a linguagem dele para as pessoas entenderem, ele diz assim, eu considero essas coisas como esterco, como dejetos, porque conhecer a Cristo é muito maior do que todas as coisas. Então essas coisas que para mim, essas obras da carne, essas coisas que eu fazia, confiando na minha carne, agora eu considero como esterco. E as pessoas gostam disso, né? Tem gente que vai ouvir aqui a palavra da graça de Deus, mas não se assuste, porque os Gálatas caíram nisso, e vários outros irmãos na Bíblia caíram nisso, mas tem muitos irmãos aqui que vão ouvir sobre o Evangelho da Graça, mas quando chegar um campanhista aqui perto, ele vai estar lá na reunião, não se assuste, porque também não guardou a fé que recebeu. Não guardou a fé que recebeu. Agora, eu e você estamos hoje recebendo a segurança para a nossa fé. A segurança para a fé é falar de novo de Jesus, falar de novo do amor de Deus, falar de novo da graça de Deus, falar de novo sobre a nova aliança. Ele diz, olha, eu considero até mesmo como esterco essas coisas. Olha só, irmãos, e que eu seja achado, encontrado nele, não tendo a minha justiça que provém da lei, mas sim a que é pela fé em Cristo.
Olha só, irmãos, mais uma vez ele diz assim, olha, eu não confio nas obras que eu fazia segundo a lei, não confio nas coisas que eu fazia segundo a lei, não tenho a minha justiça, mas a minha confiança agora, e a minha fé, não são nessas obras, a minha confiança agora não são nos sacrifícios e votos que eu fazia, a minha confiança agora tem nome, a minha confiança agora, a minha fé está em Jesus, a minha fé e a sua fé, ela tem um nome, a nossa fé se chama Jesus Cristo, aí está baseada a nossa fé, aí está firmada a nossa fé. Por isso eu coloquei o tema de hoje, é a segurança da fé genuína. É a segurança da fé que não está baseada em ritos, em cerimônias. Não está baseada em obras da carne dela. Perceba que eu não estou pregando que não precisa orar. Quem deixa de orar não entendeu a graça de Deus. Que a graça de Deus, ela te ensina a orar como é a oração verdadeira. Ninguém deixa de participar das reuniões com os irmãos, não porque a segurança da fé está em ouvir um irmão fala para ele sobre a graça de Deus. Quando ele está enfraquecendo nesse entendimento, outro irmão vai falar sobre o amor de Deus. Ele vai ouvir uma mensagem sobre a nova aliança, vai ouvir uma mensagem sobre Jesus Cristo. E agora quem deixa de participar, como que vai ser edificado na fé? Como que vai ser admoestado? Como que vai receber essa comunhão, esse uns com os outros? Não há como. Então Paulo está dizendo, eu não confio na minha carne, para mim tudo isso é como esterco, a minha fé ela está totalmente firmada em Jesus, que a nossa fé esteja segura em Cristo Jesus, segura em Jesus, não no nome que o pastor vai levar para o monte, não no nome que o profeta vai levar para Israel, ou seja, lá para onde for, não, a nossa fé, ela está em Cristo Jesus, o que eu recebo é pela graça e pelo amor de Deus, não há preço a pagar, não há preço a pagar, não há voto a fazer. Aí ele diz assim, justiça da parte de Deus pela fé, versículo 10, para eu conhecer a Ele, assim como o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, me tornando conforme a Ele em sua morte, para que de alguma maneira eu alcance a ressurreição dos mortos. A esperança de Paulo, e ele está falando isso para a igreja continuar com a esperança, com a mesma esperança, porque entrava várias doutrinas no meio da igreja. Várias doutrinas entravam na igreja de Corinto, na igreja de Gálatas, e tem entrado muitas vezes no meio da igreja. Várias doutrinas, vários costumes. Mas eu e você, irmãos, se você permanece nessa fé, é porque a sua fé está segura em Jesus. Agora a segurança da fé é você ouvir mais sobre isso. Segurança da fé é você ouvir cada vez mais sobre isso. Pessoas dizem assim, na igreja tem tudo que é lugar. Não, se eu me estresso aqui, eu vou não sei para onde. Agora quem entende o Evangelho sabe que só existe um Evangelho. Ele não aceita nunca mais ficar debaixo da antiga aliança, ele não aceita nunca mais andar debaixo de maldição, não aceita nunca mais, que ele sabe o que renova, e a segurança da fé dele é ouvir sobre o Evangelho. Paulo está pregando o que aqui? Sobre a graça de novo, ele está dizendo, olha, não é a força de vocês, é a fé em Cristo, não é as obras da lei, é a fé em Cristo, é isso que ele está dizendo, a mesma coisa que ele falou aos Gálatas, dizendo, não foi pela circuncisão, foi pelas obras da carne que vocês recebem milagre, não, é pela fé. Ele diz, olha, eu estou escrevendo de novo, porque falar de novo e pregar de novo é a segurança da fé de vocês.
Se vocês estão cambaleando na fé, vocês chegam aqui no domingo, ouvem sobre a graça de Deus e a fé novamente está ativada nessa visão, nessa dimensão. A mesma coisa quando participa de um grupo pequeno. A mesma coisa quando você está interagindo, está junto com os irmãos. Chega alguém lá e diz para você: olha, na minha igreja estão revelando, na minha igreja tem um missionário não sei da onde, olha, não quer entrar no propósito. Quer entrar no propósito. Aí a pessoa diz: pensando bem, estou precisando. Não basta a fé dela. Agora eu e você, basta a fé. A fé é suficiente. Que eu e você hoje viemos sair desse lugar aqui com a nossa fé segura em Cristo Jesus. Sabe, muitas pessoas elas são enredadas, às vezes por causa que um familiar, ele está cheio da lei, cheio daquela mensagem mutiladora da lei, porque isso que acontecia, a circuncisão, aquela mensagem mutiladora da lei. E ele diz assim, até essa semana mesmo eu ouvi alguém dizendo assim: o evangelho verdadeiro é aquele que rasga, é aquele que faz, eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus já não foi rasgado o corpo de Jesus na cruz, irmão? Quando nós ouvimos sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, ninguém consegue resistir ao amor de Deus. Não é pregando sobre a grande tribulação, não é pregando sobre o diabo, sobre o inferno, e você sair daqui louco de medo. Não, é quanto mais você se sentir amado diante de Deus, mais obediente você é. Ninguém que conheceu realmente a graça de Deus se torna um rebelde. Ninguém que conheceu a graça de Deus passa a ser um fofoqueiro. Ninguém que conhece a graça de Deus passa a ser um infiel. Ninguém. A graça de Deus ela mostra realmente quem você é e o quanto Jesus Cristo pode fazer na sua vida, já fez na sua vida. A graça de Deus ilumina os teus olhos para ver que em Cristo você pode, que em Cristo você é. Mas sem Cristo você não é, sem Cristo você não pode. Mas a graça sempre alinha você à vida de Cristo dentro de você. Eu quero que essa noite, se você puder, se ponha de pé. Vamos orar pela nossa fé, irmãos.